Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a nossa aula com o conteúdo Conceitos Básicos de Cinemática. É um assunto dentro da física. E nessa aula, de forma bem simplificada, a gente vai resolver algumas questões envolvendo cinemática. Os conceitos bem primordiais, como por exemplo, é, distância, espaçamento, né, conceitos matemáticos bem simples para a gente iniciar a introdução ao conceito da física e especificamente a cinemática. Então, na questão 1, por exemplo, sem perder muito tempo, a gente tem uma questão que nem é física, né, propriamente dita, mas é simplesmente um, uma questão para a gente estimular aí, a nossa noção de distanciamento, por exemplo. Então vamos lá. Nessa questão número 1, diz assim: um garoto percorre os lados de um terreno retangular de dimensões 40 e 80 metros. Então observa que esse terreno aí, ele é um terreno retangular e o exercício ele informa que as dimensões são 40 e 80 metros. Bem, obviamente, 40 metros eu só posso supor que é o lado menor, ou seja, esse lado aqui, ó, 40 metros, tá? 40 metros. E esse também é 40 metros. Então a gente coloca aqui para poder. Pronto. E 80 metros. Então 80 metros deve ser o lado maior, né? Vamos usar a lógica nesse ponto. Então aqui 80 metros. Da mesma forma, aqui embaixo mede 80 metros. 80 metros. Show. Sabendo disso, fala que então o garoto percorre os lados desse terreno. Então na letra A, pergunta o seguinte: qual a distância percorrida pelo garoto em 2 voltas completas? Bem, vamos supor que ele saia do início, né, do ponto A. Então ele sai daqui e ele vai dar 2 voltas completas, ou seja, ele vem até o ponto B, depois até o ponto C, até o D e de D até A novamente. Aqui é uma volta. E ele faz isso mais uma vez. Então, 2 voltas completas. É só a gente somar, né? 80 com mais 40 é 120, com mais 80 dá 200 e com mais 40, 240. Então, uma volta vale 240 metros. Mas diz na letra A que ele percorreu 2 voltas completas. Então, é só eu dobrar esse valor, né? 240 vezes 2, que dá 480 metros. 480 metros. Ok? Acho que não houve dúvidas, né? E se houve, espero que tenha sido sanado aí essas dúvidas. Na letra B, pergunta qual a distância percorrida no percurso ABC. Então, veja bem, no percurso A, ó, B, cheguei em B, e de B até C. Então, para aqui, o ponto C é aqui. Se falasse de C até D, eu continuaria, mas não. Falou só até C, então tem que pausar aqui. Então, a distância de A até C, passando pelo ponto B. Então, eu tenho aqui de A até B 80 metros e de B até C mais 40 metros, que dá 120 metros. Então, 120 metros. Ok, essa questão, muito fácil, né? Então, é uma questão básica aí, né? Basicamente matemática e raciocínio lógico, na verdade, né? Envolvendo aí soma de lados, né? De um retângulo. É o perímetro. A questão número 2, né? A gente tem que ter um pouco mais de atenção para a gente interpretar algumas informações descritas no texto e na imagem. Vamos lá. No instante T1 igual 2 segundos, ou seja, ao tempo 1,
e vale 2 segundos, está aqui. Ó, é importante a gente anotar as informações, sublinhar, né, destacar aqui para a gente não ficar perdido. Então, nesse primeiro tempo, 2 segundos, um automóvel passa pelo ponto A de uma estrada retilínea. O ponto A é aqui, ó. Tá vendo? Olha no desenho, ponto A. Então, no instante 2 segundos, então aqui era um instante 2 segundos, tá? Que é o T1, que é o tempo 1, igual a 2 segundos. Então, o carro passou por esse ponto aqui, nesse tempo aqui. E no instante T2 igual a 7 segundos, então, em um segundo tempo aqui, ó, T2 igual 7 segundos, o carro passa pelo ponto B da estrada. Então, o ponto B é aqui, ó. Tá vendo? Bem, com base nisso, responda. Letra A. Quanto tempo levou para o automóvel se deslocar do ponto A até o ponto B? Ou seja, para sair daqui do ponto A e vir até aqui no ponto B. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Então, se ele estava aqui, o reloginho dele, o cronômetro dele estava marcando 2 segundos quando ele saiu. Quando ele chegou aqui, o reloginho dele estava marcando 7. Então, de 2 segundos até 7, passam-se quantos segundos? Então, o tempo, né, de deslocamento aí, que a gente chama de ΔT, ou seja, a variação do tempo que demorou, equivale a quantos segundos? De 5 até 7 tem quantos? Ou de 2 até 7, já falei a resposta. 5 segundos. Ok? Letra B. Quantos metros o automóvel percorreu do ponto A ao ponto B? Então, olha só. Aqui no ponto A, tem lá uma plaquinha marcando 100 metros. E lá no ponto B tem uma outra plaquinha marcando 300 metros. Então, ele sai do 100 e vai até o 300. Então, tem quantas unidades, quantos metros entre 100 e 300? Eu tenho 100. Para chegar a 300, faltam 200 metros. Então, 200 metros. Ok? E na letra C, o que significa dizer que o automóvel percorreu uma trajetória retilínea? Então, o nome já diz, né? É uma trajetória, um percurso em linha reta. Tá? Ele seguiu uma reta, ele não fez curva. Então, isso significa dizer trajetória retilínea. Tá? Vamos passar para a questão 3 e última, e assim encerrar a nossa resolução de atividades. A questão 3 é uma questão bem simples, onde diz que um corredor ele percorreu, ou ele percorre 100 metros em 10 segundos e quer saber a sua velocidade média. Tá? Então vamos lá. De acordo com o que a gente estuda em cinemática, a gente sabe que para determinar a velocidade de um móvel, de qualquer coisa que se move, basta, então a velocidade média é o Vm, né? Eu divido a distância percorrida, eu chamo isso de ΔS. Então, ΔS, tá? É a distância percorrida. Eu divido isso pelo tempo, ou pela variação de tempo, que eu chamo de ΔT, igual a gente viu na questão anterior. Tá? Então, dessa maneira, eu chego ao meu resultado, a velocidade do corredor. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Para eu achar, então, a minha velocidade média, meu Vm, eu divido a distância percorrida. Qual foi a distância que o corredor percorreu?
100 metros. Então, ΔS vale 100 metros. 100 dividido pelo tempo que ele demorou para fazer isso, que foi quantos segundos? 10 segundos. Então, agora até a sua irmãzinha de 3 anos vai saber fazer essa conta aqui. Quanto que é 100 dividido por 10? 100 dividido por 10 é igual a 10. Tá? É igual a 10. Show! Chegamos no resultado. Eu sei que a velocidade média desse corredor é de 10. 10 o quê? Então, presta atenção. A minha distância não está em metros. O meu tempo não está em segundos. Então, a minha velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Sendo assim, eu digo que é de 10 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo o corredor percorre 10 metros. Tá? Então, essa é a minha velocidade média, 10 metros por segundo. Ok? Espero ter esclarecido as questões, ter ajudado a compreender um pouco mais sobre essa introdução à cinemática, ao estudo aí da física. Ok? Por enquanto a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!